Então, bom dia, né? Vamos dar início então às aulas de eletricidade, falando sobre o indutor ideal em corrente alternada. Iniciar. Então, aqui primeiramente, né? Então, temos um sinal alternado, tá? Com fase inicial zero. Um indutor ideal é aquele. O que é um indutor ideal? É aquele onde que ele não apresenta resistência, né? Então, ele só vai existir na teoria, tá? Então, dessa forma, né? O que vai ter de característica, né? Sempre a corrente vai estar atrasada, né? Em 90 graus em relação à tensão, tá? Como se pode ver aqui, ó, do lado aqui você tem o diagrama fasorial. Esse aqui é o diagrama fasorial. O diagrama fasorial, tá? E ele sempre está girando, né? Então ele gira nessa velocidade ômega, né? Tá? Então ele está girando, isso aqui ele não está parado, ele está girando, formando essas representação aqui das formas de onda. Então você pode ver nesse caso aqui dessa imagem, né, que a tensão não está pontilhada e a corrente ela está tracejada aqui, né, tá tipo pontilhada, então ela está atrasada de 90 graus. Então nesse caso, né, você tem, né, a expressão no tempo, né, da tensão, né, V de T é igual que a V de pico, né? O que é o V de pico? É a tensão máxima aqui, ó, da senoide, ó. Tensão máxima, pico máximo dela. Seno, por causa de ser uma função senoidal, e ômega, por causa de ser uma frequência angular no tempo. Ou V igual a V de pico com ângulo de zero, né? Agora a corrente, como que nós vamos representar a corrente, ó? I de t é igual a corrente de pico vezes seno de ômega t menos 90. Esse menos 90 aparece, né? Porque justamente a corrente aqui, ó, está atrasada de 90 graus em relação à tensão. Ou você pode representar também na forma polar aqui, né? Na forma polar, onde tem um módulo e o ângulo, né? Corrente de pico com ângulo de menos 90 graus. Então a outra característica muito importante, né, que nós estamos falando em corrente alternada, é a reatância indutiva. Então a medida da oposição em que o indutor oferece à variação da corrente é dada pela sua reatância indutiva chamada de XL, tá? O valor em módulo da reatância indutiva é diretamente proporcional à indutância L e à sua frequência. Então, dessa forma, quanto maior for a indutância e maior a frequência, maior vai ser o XL, né? Então, está dado pela seguinte expressão aqui, ó. XL é igual a 2πfL. Ou XL é igual a ômega L. Nós sabemos, né, que ômega é o que? 2πf. Tá? Então, substituiu esse 2πf. Aqui ele chega nessa seguinte equação, onde XL, que é o módulo da reatância indutiva, que é dado em ohm, bom salientar. L é a indutância da bobina, que é dada em Henry, né? Que é um indutor mesmo. F, a frequência da rede, né? Frequência em Hertz. E ômega, a frequência angular, que é dada em radianos por segundo. Então aqui pela expressão percebe-se, né, que quanto maior a indutância e a frequência, maior vai ser o valor da reatância indutiva XL, tá? Então agora podemos aplicar, né, a primeira lei de Ohm, né, que nós tinha lá de circuitos em corrente contínua, né, que era o RUI, né? Mas agora, como nós não temos resistência, né, no circuito, nós só temos a parte da reatância, né, que é dado pelo indutor, né? Podemos ver lá que só tem o indutor, tá? E esse indutor aqui, né, como ele está sendo aplicado na frequência de 60 Hz, nós vamos ter XL.
Então o que que ele fez aqui, ó? Ele substituiu, né, XL por R. Por isso que ele chegou nessa expressão aqui, ó. Ele considerando, né, as variáveis em questão nas formas de número complexo, o que que ele fez, ó? Como V tem o ângulo de zero, né, do diagrama fasorial, e a corrente está atrasada de 90, né? Então dessa forma ele obteve, né, XL igual a 90. Aqui você tem que lembrar, né, que sempre quando você está dividindo um número complexo, vai ficar o que, ó? Naquele caso ali seria zero menos da fórmula com menos 90. Ok? Você subtrai usando. Menos com menos vai dar mais. Por isso que apareceu aqui, ó, mais 90 na fórmula polar. Que é essa fórmula aqui, ó, de representação. E essa aqui é na fórmula cartesiana. Se você lembrar, quando você só tem um número complexo com um ângulo de 90, né? Você vai ter o J aparecendo aqui na fórmula retangular. Por isso que é JXL. Então aqui ele coloca aqui, ó, nesse caso, VI pode ser valores de pico ou eficazes. Assim é possível representar a reatância do tipo da seguinte fórmula: XL igual a ômega L com ângulo de 90 ou XL igual a J ômega L na fórmula retangular. Agora na próxima aula nós vamos estar trabalhando exercícios do indutor ideal em corrente alternada.